Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao webinar Simulação das Hipóteses Atuariais e os Impactos no ALM. Eu sou a Priscila Berti e hoje teremos uma manhã com uma grande troca de conteúdo. Este é um webinar da rede de credenciados da Abrap, onde as empresas que fazem parte deste catálogo têm a oportunidade de mostrar para as nossas associadas as novidades e evoluções do sistema. Diante disso, a Luz Soluções Financeiras, com o apoio da Abrap, convida a todos para simular e analisar o impacto das oscilações das taxas de juros sob diferentes aspectos, e com isso, avaliar os efeitos de um aumento dos juros sob o passivo, assim como na gestão do ativo. O webinar será interativo e as simulações serão realizadas em tempo real para que vocês participem das escolhas das hipóteses a serem utilizadas. Além disso, convidamos a todos para enviarem suas perguntas em nosso chat, que ao final, a Elaine Cashin, secretária executiva do Colégio de Planos Previdenciários da Abrap, vai moderar as perguntas aos palestrantes. Então, aproveitem o momento. Aproveito para agradecer antecipadamente os palestrantes que estão conosco nesta manhã. Para iniciarmos, então, eu passo a palavra ao Dr. Luiz Ricardo, diretor-presidente da Abrap, para a abertura. Bom dia a todos, é uma satisfação, obrigado Priscila. Eu gostaria de cumprimentar e agradecer muito a parceria com a Luz Soluções, Sara, Leonardo. A Abrap realmente tem essa relação muito próxima com os seus parceiros, né, no sentido de disseminar, no sentido de difundir, de debater, né, eu acho que grandes e atuais temas do nosso segmento. E vocês, nessa parceria, nos permitem aqui tratar desse tema tão fundamental para o equilíbrio dos nossos planos previdenciários. Gostaria aqui também de cumprimentar a Elaine, uma guerreira. Obrigado, Elaine, por todo o trabalho, pelo engajamento, pelo teu envolvimento nas grandes questões aqui do nosso segmento, em especial esse trabalho à frente aí do Colégio de Coordenadores dos Planos Previdenciários. Nós temos um exército de craques transitando nas nossas comissões, nas nossas comitês, você liderando esse que é um dos mais importantes planos previdenciários. A nossa razão de ser, dar proteção social. Então, parabéns mais uma vez pelo teu trabalho, pelo teu entusiasmo, e muito obrigado pela colaboração e engajamento junto da Abrap. Eu gostaria de dizer também que a Abrap aqui, ela procura induzir, ela procura facilitar, ela busca disseminar conhecimento e aproximar bons e referenciais atores com o nosso segmento. É um pouco disso que a gente está fazendo aqui, aprendendo com vocês da Luz aí, esse tema tão fundamental, que é o impacto, né, das mudanças da taxa de juros, em especial nesse passivo dos planos. O número de inscritos aqui mostra a importância desse tema. Estamos falando aqui de mais de 250 pessoas inscritas. Quanto é importante a gente analisar o impacto das oscilações da taxa de juros sobre seus diferentes aspectos, né? E nesse momento, e a gente falou tanto disso ao longo de 2020, a questão do passivo equilibrado com o ativo e os reflexos, né, de tudo que aconteceu. É verdade que taxa de juros não veio, a queda abrupta da taxa de juros não veio com a pandemia, a gente já vinha debatendo temas, essas oscilações desde 2018, vai precisar correr mais risco, como é que está ao lado, à luz da longevidade, como é que está o equilíbrio desses planos, né? Então, a gente sabe que esse cenário, né, de crise política, de temor fiscal, de longevidade, né, trazem desafios ainda maiores e exigem um debate, um aprofundamento, né, a busca do conhecimento desse tema. Queria destacar também que longo prazo, né, e as estratégias adequadas com grandes profissionais certamente vão continuar nos indicando aqui os melhores caminhos nessa relação de longuíssimo prazo que a gente tem com os nossos participantes. E aqui, quando a gente fala de grandes profissionais, melhores caminhos, preciso falar da profissionalização. Eu acho que nos últimos 5 anos, em especial, o segmento tem investido muito, mas muito, na capacitação, na certificação, na profissionalização, né? Esse segmento que paga 70 bilhões de reais para mais de 900 mil aposentados, pensionistas, um sistema é o único veículo de longo prazo nesse país, que acumulou aí mais de seus 14% do PIB, mais de 1 trilhão, está todo mundo falando disso,
né, com uma duration de 15, 18, 20 anos, né, o fato é que não há espaço para amador. E o profissionalismo que impera hoje no nosso segmento permite que esse segmento, em destaque, possa exercer o seu protagonismo, ser parte da solução dos problemas sociais e macroeconômicos desse país, esse país que precisa tanto de proteção social, esse país onde se aumentou a conscientização da qualidade de vida no período, não é da aposentadoria, porque ninguém quer ir para os aposentos, no período da inatividade com qualidade. Eu acho que nunca se falou tanto, nunca se conscientizou tanto esse tema, como foi o debate da reforma, agora, outro dia, que o Brasil tanto precisava de uma reforma à luz daquela conta que não fecha, né, à luz da repartição simples. Tivemos uma reforma profunda, paramétrica, é verdade, mas necessária, inserimos a idade. Né? O Brasil aposentava a idade média com 54 anos, quer dizer, isso não existe em nenhum lugar do mundo. Né? Então, eu acho que a gente traz o nosso sistema previdenciário, em especial o regime geral, para parâmetros, para conceitos internacionais, e a gente busca aí ampliar essa proteção. Mas as pessoas sabem, a sociedade apoiou, a reforma da Previdência foi algo que teve um movimento pró-sociedade brasileira. Por quê? Porque as pessoas sabem, a longevidade está aí, né? A conta não fecha. Né? À luz das novas relações trabalhistas, à luz do informalismo, à luz da baixa taxa de natalidade, dessa longevidade que está aí, que é notícia boa, mas as pessoas vão fazer como agora? Vão trabalhar mais tempo. Essa é a mensagem do governo brasileiro. Ele se retira da sua grande condição de provedor da Previdência Pública. E o indivíduo tem que assumir esse papel, ele vai ter que trabalhar mais tempo, ele vai recolher mais para o regime geral e vai se aposentar com menos. O Estado não está sendo capaz de conceder esse benefício previdenciário, porque, de novo, a conta não fecha, mas, gente, como é que ele vai viver mais com menos? E mais tempo, a longevidade está aí, já falando. É previdência complementar, é uma grande janela de oportunidade. O momento do sistema é virtuoso, como nunca se viu antes nesse país. Estamos discutindo bandeiras antigas nesse PL de abertas e fechadas, inscrição automática, segurança jurídica, natureza privada, segregação patrimonial, fortalecimento da supervisão. É um momento ímpar. E dentro de janelas de oportunidade também a própria pandemia, que a gente tem que ficar atento, essas tábuas biométricas, porque a longevidade vinha, de repente a mortalidade passa na frente, o que é isso? Mas vai voltar, é uma questão de tempo. Né? A longevidade vai continuar exigindo muito estudo, muita atenção. E de outro modo, a pandemia, onde traz mudanças de comportamento, nova forma de pensar, nova forma de agir, novas reflexões, redução de gastos, mudança comportamental, nunca se poupou tanto nesse país como foi o período da pandemia. O Brasil fechou 2020 com 160 bilhões em aportes líquidos em caderneta de poupança. Aquela poupança do medo. As pessoas estão com medo, as pessoas querem colo, querem assistencialismo, as pessoas querem proteção social. O objetivo maior do nosso segmento, proteger as pessoas. Está aí a janela de oportunidade, o mutualismo vem da nossa origem, o assistencialismo vem da nossa origem. Nesse cenário, o sistema se coloca como um grande protagonista para poder, é verdade, a pandemia foi grave, foi triste, mas não deixa de ser uma janela de oportunidade. Cada um tem aqui uma história que a pandemia trouxe, até de tristeza, é verdade, eu tenho a minha, cada um tem a sua, mas o fato é, o sistema está aí para dar proteção para essas pessoas que estão com medo, que estão poupando, como se nunca poupou nesse país, eu repito, por medo. Desafio, transformar essa poupança do medo na poupança da esperança, na poupança previdenciária de longo prazo. E como é que nós vamos fazer isso? Criando mecanismos, implementando políticas públicas que visem incrementar a poupança de longo prazo. Nunca o Brasil precisou tanto de políticas públicas. E como está vindo políticas públicas prestigiando o nosso segmento. No ambiente regulatório, no ambiente do CNPC, a atenção que foi dada nesse 2020 de pandemia, que a gente fechou com um show, né? Fechamos com superávit de planos com mais de 8 bi, depois de um déficit apontado em março de mais de 50 bi, recuperamos em
em um pouco mais de 6 meses. Isso mostra a solidez, mostra o amadurecimento do segmento. E nesse momento de pandemia, onde o sistema precisa, mais do que nunca, de políticas públicas de incentivo para proteger o maior número de pessoas, como a gente vem fazendo nos planos família, o sistema está crescendo, nós estamos protegendo os familiares, como as pessoas querem que seus familiares estejam protegidos, a pandemia mostra isso também. E para fechar esse momento virtuoso, esse momento de protagonismo, esse momento em que o sistema é referência e é parte de solução. Ontem, tivemos, depois de um longo debate, a notícia de que o nosso relator trouxe, contemplou, ouvindo o Poder Executivo, e aqui ficam os meus efusivos agradecimentos a todos aqueles do Ministério da Economia que tiveram com a gente nos últimos 20, 30 dias, falando quase que diariamente sobre a reforma tributária. Ficamos preocupados. A Receita Federal, um olhar arrecadatório, que é o seu, queria até tributar as nossas atividades. Mas, numa força-tarefa, com interlocutores como o secretário Bruno Bianco, como o secretário Adolfo Saxida, como o secretário executivo Dr. Edson, Dr. Paulo Vale, como o Dr. Lúcio Capelleto, a todos os senhores, meus sinceros agradecimentos pelo fundamental papel que exerceram ao convencerem, ao mostrarem o conceito desse segmento, a importância de prestigiarmos a poupança de longo prazo, a importância de mantermos uma legislação, apesar de 2004, a 11.053, referência internacional. Não se tributa na acumulação, se tributa no benefício. Esse é o conceito. É a continuidade da política pública para incrementar a poupança de longo prazo nesse país. Conseguimos. Está no parecer contemplado uma força-tarefa de diversos atores, prestigiando o segmento pagador que é, aquele segmento que entrega e que vai poder, com a adoção de todas essas medidas de incremento da poupança de longo prazo, continuar protegendo o maior número de pessoas. A gente entrega. O sistema é pagador, eu repito. O Brasil, de novo, tem uma grande oportunidade de continuar fazendo crescer aquele que é o único veículo de poupança de longo prazo nesse país, que é a Previdência Complementar Fechada. Mais uma vez, parabéns à Luz, muito obrigado aqui pela parceria. Elaine, parabéns pelo teu trabalho. Contem com a ABRAP. Obrigado mais uma vez. Vamos aprender com vocês. Priscila, por favor. Obrigada, Dr. Luiz, pelas palavras. Para iniciarmos a interação, convido agora a Sara Marques, diretora de Previdência com foco em atuarial, e o Leonardo Osório, diretor de Previdência com foco em consultoria e investimentos, ambos da Luz Soluções Financeiras, para realizarem a apresentação. Fiquem à vontade. Obrigada, Priscila. Obrigada, doutor Luiz Ricardo. Acho que eu queria pegar um gancho do que você falou, já colocando um pouco do que a gente vai apresentar aqui, que é muito importante. Aqui na Luz a gente acredita que a gente atende o participante, né? O nosso foco é atender o participante. Não importa se meu foco é atuarial e do Léo é investimentos. Nosso foco aqui é que a gente fale com o participante. Então, quando eu penso num plano de previdência, às vezes eu estou falando de bilhões. E eu esqueço que atrás desses bilhões tem a vida inteira de uma pessoa que contribuiu e confiou nessa empresa para garantir a aposentadoria dela. E a nossa intenção aqui é essa. É a gente mostrar como cada decisão que a gente tem, que a gente toma ao longo do ano, né, da vida da pessoa em que ela está contribuindo aqui para o plano de previdência, como isso afeta a pessoa. Né? Então, a gente vai passar um pouquinho aqui sobre como as hipóteses, tanto tábua de mortalidade, passar um pouco aqui sobre a sobrevivência, né, a expectativa de sobrevivência, como as taxas de juros elas impactam no passivo da entidade, mas também no ALM e no simulador de benefícios que a gente vai mostrar ali no final, que vai direto para o bolso do participante. Então, todas essas coisas estão ligadas, eu espero que vocês aproveitem. A gente vai colocar aqui algumas perguntas para vocês interagirem, vocês vão escolher como que a gente vai definir esse passivo, como que a gente vai definir esse participante, para a gente poder brincar um pouquinho aqui com a situação. E quem sabe faz ao vivo. Então, a gente está aqui para ouvir vocês, testar um pouquinho, espero que vocês aproveitem. Só para me apresentar um pouquinho, apresentar o Léo, eu sou Sara, como a Priscila já falou, sou diretora da Previdência, tenho foco atuarial, trabalho em parceria com o Leonardo Fernandes, ele tem um foco em investimentos,
E a gente sempre fala, né? Nós somos duas cabeças de um corpo, e a gente está aqui sempre discutindo para o melhor do participante, para o melhor da empresa. Então, é um prazer a gente poder dar um pouquinho do que a gente faz aqui. Eu vou compartilhar a tela, espero que funcione. Esse negócio de tecnologia comigo não é meu foco. Vamos testar aqui. Bom, acho que foi. Então, aqui a gente está um pouquinho com a nossa apresentação, e aí eu vou passar, no início, um pouquinho sobre a parte atuarial, um pouco sobre o que impacta o passivo. Então, vamos lá. O que para a gente é importante quando a gente fala do passivo atuarial? Primeiro de tudo são os dados. Os dados dos participantes, com quem que eu estou falando, para quem que eu estou pagando, quem está contribuindo para mim. E o que é relevante nesses dados? A idade do participante, onde a gente coloca ali a data de nascimento, é extremamente relevante. É onde eu vou definir a expectativa de sobrevivência da pessoa, é o que eu vou definir por quanto tempo ela contribui, por quanto tempo ela vai ficar aposentada. Então, isso é extremamente importante. Assim como o sexo. A gente já fez alguns artigos sobre isso, mas até reforçando, o sexo define, as tábuas definem o sexo, né, como uma premissa para a sobrevivência. Então, é comum você ver tábuas que as mulheres sobrevivem por mais tempo do que os homens. Então, saber o sexo da pessoa que eu estou tratando, seja ela a pessoa que está contribuindo, seja ela a pessoa que está recebendo, é extremamente importante. Composição real da família. A gente trabalha hoje também com bases em que a gente tem a família padrão, né, onde a gente tem uma estimativa, mas a gente fala que não tem nada como uma família real. Né? Então, quem está ali recebendo, quem é o pensionista, quantos anos tem, não uma estimativa de anos, mas se a gente pode ter ali a informação real da família, por que não? Né? Então, a gente gosta muito de trabalhar com essa parte de composição real da família, para a gente projetar ali talvez uma renda vitalícia, com continuidade ao cônjuge, reversão para o menor, enfim. E o salário e o benefício, né, que vai estipular ali o tamanho do nosso passivo. Quando eu tenho um maior benefício, maior o nosso passivo e vice-versa. E aí, aproveitando aqui um pouco do gancho, a gente trouxe um pouquinho do que não é relevante para a gente. A gente não precisa do nome, a gente não precisa do CPF, a gente não precisa do endereço. Eu não preciso identificar a pessoa, eu preciso saber as características dela para calcular um passivo para ela. Então, a gente trouxe aqui um pouquinho do que a gente não precisa, porque acaba sendo sempre uma dúvida. Eu acho que é legal a gente reforçar, ainda mais quando a gente está discutindo aqui, já em época de LGPD, é uma informação que é sempre relevante. Outra coisa que para a gente é importante quando a gente define as hipóteses atuariais são as tábuas biométricas. A gente trabalha em geral com 3, a maior parte dos planos trabalham com 3 tipos de tábuas, que são mortalidade geral, mortalidade de inválidos e probabilidade de invalidez. E o que a tábua faz? Ela vai trazer uma probabilidade de ocorrência de sinistro, ou seja, uma morte ou uma invalidez, para cada idade. Chance de você falecer em uma determinada idade, e assim a gente consegue fazer vários cálculos, né? Como eu falei, o fluxo do passivo, estimativa de sobrevivência da pessoa, a cada ano como que muda a estimativa. Então, essa é uma hipótese super importante que a gente revisa no mínimo a cada 3 anos. E, por fim, a gente também vai trabalhar um pouquinho aqui com a taxa de juros, que é a meta atuarial, né? Ela, em geral, está alinhada com os investimentos na entidade e a gente trabalha muito com ela para trazer a valor presente o fluxo do passivo. Essas 12 hipóteses são as que a gente vai brincar um pouquinho hoje, mas mais importante do que só brincar é entender o impacto delas, como que essas decisões que a gente toma no dia a dia afetam o passivo, como a gente já falou anteriormente. Bom, acho que a gente já vai para a pergunta 1 aqui. Como eu falei, a gente vai ter uma interação, a gente vai colocar algumas perguntas para vocês. E aí, fiquem à vontade. É anonimizado, tá? Então, não mostra quem respondeu o quê. É mais para a gente ter um feeling de como que vocês estão, como que a gente vai trabalhar hoje. Pode colocar, por favor? A gente vai deixar só uns 10 segundinhos aqui para todo mundo, para o pessoal responder, e a gente já retorna para a gente ver um pouquinho desse resultado. Já deu os 10 segundinhos, Aline? Vamos voltar para ver um pouquinho da resposta? Então tá. A primeira pergunta é: o que acontece quando utilizamos uma tábua de mortalidade com menor expectativa de vida? A maior parte das pessoas responderam que o passivo diminui, 20% responderam que o passivo aumenta, 2% falaram que não sei, e 0% falou que a variação é irrelevante. A gente vai trazer um pouquinho, eu não vou dar spoiler, mas a gente vai trazer um pouquinho para vocês, e a gente já volta, mas é bem interessante ver isso. Eu vou passar para a próxima pergunta, para vocês terem mais uma... A gente começar a testar aqui para ver o que realmente acontece.
Aline, pode colocar a segunda pergunta, por favor? Vamos deixar só um pouquinho, a gente já vai. Vamos lá, Aline, vamos ver a resposta. Bom, 70% sugeriu na tábua BRMS. Vamos testar essa aqui, então. Então, vamos lá. A gente tem um sistema tutorial que ele é online. E a gente vai fazer a simulação agora para a gente ver. Aqui está o nosso sistema. A gente já tem uma base aqui cadastrada e a gente vai usar essa base que está cadastrada. Vamos colocar aqui. Tábua BR 2015. E vamos ver como que fica uma resposta para essa tábua. A gente vai usar masculina para a população masculina e a tábua feminina para a população feminina. Vamos colocar para rodar. Bom, o nosso sistema está aqui rodando, ele vai demorar, se tudo der certo, se eu calculei certo, em torno de 30 segundinhos. E, enquanto isso, eu vou abrir aqui a apresentação só para a gente ver como que ele vai exportar. Aqui é uma simulação que a gente fez para uma tábua T2000, e o que a gente calculou de passivo para essa base de dados aqui, né, com uma taxa de 5%, foi um passivo de torno de 2.461. Essa aqui é uma tábua T2000, lembrando. Vamos ver como que fica com a BR. A gente já calculou aqui, então, nesse tempo ele já calculou, e o passivo aumenta, ele ficou em 2.586. Uma curiosidade, a tábua BRMS 2015, ela tem uma sobrevivência maior do que a dos participantes, do que a T2000. E aí, então, nosso passivo, ele aumenta, certo? Então, conforme a minha expectativa de vida ela é maior, o meu passivo tem que aumentar. Né? Por que isso? Porque eu estou falando que eu tenho que calcular um fluxo do passivo por mais tempo. O meu participante vai receber por mais tempo. Então, o passivo atuarial que eu tenho que ter, ele vai ser maior. Interessante, né? Eu não sei se todo mundo tem essa referência e quais tábuas têm sobrevivência maior do que as outras. Então, a gente trouxe aqui um pouquinho, uma simulação, aliás, várias simulações para vocês terem uma ideia. Só um segundinho. Opa, não era isso que eu queria. Só um segundinho. Bom, a gente trouxe aqui um pouquinho dessas simulações. Aqui é a tábua T2000, como eu mostrei no slide anterior. Isso aqui, né, 2.461 milhões foi o que a gente calculou para esse passivo, para essa base de dados. E aqui é a tábua BR, como a gente fez a simulação, com 2.586. Essa tábua BR, com uma sobrevivência maior, ela tem uma taxa, um aumento de 5% no passivo. Quando a gente fala de uma tábua T49, por exemplo, que é uma das tábuas com a menor sobrevivência, a gente está falando de uma queda do passivo de 17%. O que é interessante? Para a gente fazer essas simulações, a gente trabalhou com todas as premissas idênticas. A única coisa que a gente mudou foi a tábua de mortalidade. Então, a gente consegue ver exatamente o quanto é o impacto dessas tábuas em cima do passivo da entidade. Uma tábua T83, ainda assim, em relação a T2000, ela tem uma sobrevivência menor e um passivo menor, né, 2.378. E a IBGE 2010 também com passivo um pouco menor, de menos 4%. Então, aqui, a gente poderia ter trabalhado com 20 tábuas, muitas tábuas. Poderia não ter feito o segredo do sexo, mas a ideia não é só ficar mostrando as tábuas, mas mostrar o quanto é importante esse teste de hipóteses, o quanto isso impacta no passivo das entidades, e essa aderência é importante para a gente ter no dia a dia, né? A gente entender se a gente está trabalhando com tábua que conversa com a sobrevivência dos nossos participantes. Bom, beleza, falamos sobre taxas de juros. Tábua de mortalidade, desculpa, taxa de juros, tábua de mortalidade. Então tá, mas eu queria saber um pouco sobre a sobrevivência. E a gente vai para a próxima pergunta, que eu não coloquei aqui o espaço, na verdade. Aline, você pode colocar a próxima pergunta, por favor? Bom, aqui a gente quer mostrar um pouquinho para vocês sobre a diferença de sobrevivência por idade. Então, a gente pediu para vocês escolherem uma idade, a gente vai trabalhar aqui com as 3 mais escolhidas. Deixar mais uns segundinhos aí, a gente já mostra o resultado. Aline, acho que a gente já pode ver o resultado.
Bom, a primeira escolha foi 55 anos, então a gente já vai colocar aqui 55 anos. A segunda... Opa, desculpa, Aline, eu ainda não vi todas. A segunda, com 21%, foi 65 anos. E a terceira, com 14%, foi 75 anos. Então, vamos ver o resultado dessas 3 hipóteses aqui. Então, tá. Exatamente essas idades, 55, 65 e 75 anos. A diferença entre as tábuas de mortalidade e a sobrevivência dessas pessoas. A tábua T2000 masculina fala que a expectativa de sobrevivência de alguém de 55 anos é de 83, até os seus 83 anos. Enquanto a feminina, como a gente falou, já fala sobre uma expectativa de 86 anos. A de 65 anos, alguém com 65 anos tem a chance de chegar, a nossa expectativa é que ela sobreviva até os 85, enquanto o homem, um homem é 85 e uma mulher é 87, e de 75 anos a expectativa é maior. Por que ele faz isso? Né? A tabela vai colocando as probabilidades por idade. Então, a cada idade que você sobrevive, a chance de você ter uma longevidade maior pode ser maior ou menor. Se vocês forem brincar com tábua de mortalidade, eu sugiro que vocês olhem os primeiros anos. Então, uma criança de 0 a 3 anos, talvez ela tenha expectativa de mortalidade maior do que alguma criança de 7, 8 anos. Então, as tábuas elas começam a brincar com isso, e é assim que a gente vai começando a calcular o passivo. Então, olha a importância do que a gente fala no dia a dia. Às vezes eu falo uma tábua e eu falo assim, uma T2000 não é tão diferente de uma T49, ou uma T2000 não é tão diferente de uma suavizada, e ela impacta muito o seu passivo, impacta o que a gente está falando sobre a expectativa dos seus participantes. Eu já trabalhei com empresas, por exemplo, que tinham 15 pessoas com mais de 100 anos, né? Então, a expectativa de vida dela é completamente diferente de outras que a mortalidade chegava aos 80, 95, né? A maior parte das pessoas eram no máximo 80, 95 anos. Então, é muito importante que a gente entenda e comece a brincar um pouquinho aqui com essa sobrevivência, perguntem para os atuários, entendam um pouco sobre isso, sobre por que uma tábua e não outro, o que acontece com essa mudança, qual é a diferença de expectativa de vida. Como o Dr. Luiz Ricardo já falou no começo, a gente tem uma expectativa de sobrevivência muito alta no Brasil e cada vez maior. Então, é comum que a gente vá migrando para essas tábuas com maior sobrevivência e essas outras com uma expectativa de morte, uma expectativa de sobrevivência menor, elas acabem não ficando tão aderentes às massas. Bom, agora sim, a gente vai passar um pouquinho para a taxa de juros. Priscila, você pode colocar a próxima pergunta, por favor? Então, agora, como a gente já falou da parte de tábua de mortalidade, vamos um pouquinho para a taxa de juros. O que acontece quando a gente usa uma taxa de juros menor? Se passivo aumenta, diminui, às vezes não é relevante, ou não sei, também não sei, é uma resposta. E vamos ver a resposta, por favor? Então, quando a gente usa uma taxa de juros menor, o passivo aumenta. A maior parte falou que o passivo aumenta, uma parte ainda falou que ele diminui, e 2% continua com não sei. Então, a gente vai testar de novo, fazer aquela brincadeira ali da tábua da nossa hipótese, nosso sistema atuarial e a hipótese de taxa de juros no impacto dele, e a gente vai testar uma nova taxa de juros. Já vamos para a próxima pergunta, Aline? Por favor. Perfeito. Então, a gente fez uma simulação, não sei se vocês lembram, mas a taxa de juros que a gente usou naquela simulação tinha sido 5%. A gente quer brincar agora e falar assim, tá, como que seria uma com 3,5, ou com 4, 4,5, 5? Pelo que a gente viu ali, a gente está falando que se a gente tiver uma taxa de juros menor, que seja de 3,5, nosso passivo deveria ser maior. Né? Então, vamos brincar um pouquinho aqui, vamos ver o que a gente vai usar de hipótese de taxa de juros agora para a nossa simulação. Bom, 38% falou para a gente usar da taxa de 4,5%, e vamos testar, então, com essa taxa de juros. A gente já está aqui no nosso sistema. Lembrando que aqui eu usei a BRMS e ela está com 5%. Agora eu vou colocar ela com 4,5%. Deixar rodando. Então, aqui a gente vai conseguir ver todas as respostas no sistema, e eu já quero deixar aqui aberto para a gente brincar e ver quando é que ela vai subir. Bom, aqui está com 5%, né, que deu 2.586. Aqui é uma tábua BRMS,
E eu usei a mesma tábua para fazer a simulação, certo? Certo. A gente ainda está... Então, vamos só esperar sair o resultado. O sistema já calculou, vamos ver aqui o resultado. Então, o nosso passivo subiu para 2,7 bi. Isso, 2,7 bi. Então, realmente, quando a gente usa uma taxa menor, o nosso passivo tende a aumentar. Porque eu estou tendo menor retorno e aí eu tenho que guardar mais dinheiro a valor presente para pagar aquele fluxo do passivo. A gente fez aquela brincadeira de olhar mais tábuas, a gente vai olhar aqui, mais taxas. Olha, gente, tá difícil de sair tábua e taxa daqui. Mas, bom, vamos lá. Aqui a gente brincou um pouquinho sobre quanto que aquele passivo aumenta ou diminui com as diferentes taxas de juros. Quando eu saio de uma taxa de 5% e usando as mesmas premissas, aqui eu estou brincando com a T2000, tá? Na apresentação tá T2000. Então, eu saí das mesmas premissas e mudei só a taxa de juros, eu tenho um aumento de passivo de 16% quando eu troco para 3,5% de taxa de juros. E aí, aqui, eu só queria fazer um parênteses para lembrar aquele túnel do ETTJM, né, pela duration. Se você for ver, você tem ali um túnel em torno de 3 e alguma coisa, 3,70 até 5 e alguma coisinha. E aí você vê, a sua variação no passivo dentro desse túnel pode ser de 16% ou até mais, né? Aqui eu estou fazendo só uma simulação, mas a gente poderia ter uma diferença maior no seu túnel, né? E como que você decide isso? A ideia é que, como a gente falou, a sua taxa de juros ela esteja alinhada com os seus investimentos. Né? Para você poder definir uma taxa de juros, a sua meta atuarial, você tem que garantir esse ter retorno real dentro dos seus investimentos. Então, dentro desse range aí que a gente falou, esse range que a gente falou aí da duration, a gente tem uma taxa de juros de 3,5%, com aumento de 16% em relação a 5%, uma taxa de 4%, que já tem 10% de aumento em relação a uma taxa de 5%, um passivo calculado com a referência ali de 5%, 4,5%, que foi essa que a gente tinha calculado, a gente só brincou ali com uma outra tábua, e a de 5,5%, que é onde você começa a cair. Né? O seu passivo diminui quando você tem uma taxa maior. Mas aí, né, a gente entra numa outra dificuldade. Como que eu vou pagar uma taxa de juros com 5,5%? Eu consigo dar esse retorno? É possível dentro dos meus investimentos? E aí a gente começa a brincar com a ALM, que é onde o Leonardo vai entrar, vai mostrar um pouquinho sobre como o nosso sistema de ALM ajuda vocês a decidirem, né, sobre essa taxa de juros e mostra para a gente qual que é a nossa perspectiva de cenário econômico, como que isso afeta e como que isso vai alterando o nosso fluxo do ativo. Léo, fica à vontade. Eu acho que vou parar de compartilhar para você poder compartilhar aí. Legal, vamos lá. Bom dia, pessoal. Por incrível que pareça, a gente está falando de ALM e não sei se vocês perceberam, a gente passou muito mais tempo e é proposital falando justamente pelo lado do passivo. Quando a gente estiver falando do ALM, se a gente não tiver esse alinhamento e essa discussão não começa no passivo, toda a discussão que a gente faz depois na carteira, lá no ativo, ela fica sem um rumo. Então, a ordem em que a gente entende que as coisas devem ser discutidas ou devem ser montadas, ela começa obrigatoriamente no passivo sempre. É lá que começa essa discussão, a definição dessas hipóteses precisa ser feita como primeiro passo, para que a gente consiga depois chegar aqui no ALM. Tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e a gente vai fazendo a mesma brincadeira que a gente estava fazendo aqui com a Sara. Vocês já estão vendo a minha tela? Ainda não, né? Agora sim. Legal. Bom, o que a gente tem como os principais inputs do ALM? Né? A gente falou, primeiro lá, a gente precisa das tábuas, né? Então ele está aqui até como o último item desse slide, mas a gente começou, deixei ele aqui propositalmente como último item, porque a gente começou lá com ele como as primeiras definições. Né? Então, largando dessas definições, a gente precisa dos retornos esperados, e aí, obviamente, a gente está aqui num cenário, parece papo só de economista, né? Mas toda vez que o economista resolve falar de cenário, a gente está num cenário, mas o Brasil vive num cenário turbulento sempre. Mas a gente está passando efetivamente por um momento mais complexo e mais raro, vamos dizer assim, saindo de uma taxa de juros muito baixa, de uma taxa de juros básica muito baixa, né? De uma taxa real de juros negativa agora para o ano de 2021,
para uma projeção, para uma expectativa de um ganho real nos próximos 2, 3 anos, já superando em muito o que a gente teve de perda real agora nesse ano. Então, a primeira coisa, né? Qual é o cenário que a gente está acreditando e quais são os retornos esperados para esse cenário? A gente partiu aqui, a gente sempre usa no nosso modelo de ALM as curvas de mercado. Então, a gente parte das curvas da inflação implícita, da estrutura a termo de taxa de juros, a gente projeta os ganhos de renda variável, por exemplo, usando o retorno dos fundos de renda variável, os fundos de ações, para que a gente consiga ter uma ideia do que vai ser retorno da bolsa, né, ou das alocações em renda variável, e alguns outros índices para os demais segmentos. Segundo passo, limite de alocação. É muito comum que a gente tenha, aí a gente pode falar até para o CD, a gente já falou isso em outros webinars que a gente já fez aqui, a Sara e eu, isso é possível, né? É muito importante que esse olhar do passivo também venha para um plano CD. Né? A gente costuma pensar em fluxo atorial, a gente costuma pensar em taxa e tábua, né? As hipóteses biométricas. Pensando num plano BD, eles são muito mais sensíveis a isso, mas a gente precisa também pensar nisso no plano CD, porque pensa, como a Sara falou no começo, a gente está tratando de pessoas físicas, né, em última instância, e todas elas têm essa expectativa de vida, todas elas são influenciadas por todas as hipóteses biométricas. Na verdade, nascem. Essas hipóteses só existem porque existem essas pessoas. Então, não vamos ficar aqui pensando que a gente está falando de um plano BD ou um plano CD. Todas essas questões valem para os dois. E também é muito comum que a gente fale de perfil, né, de diferença, de perfil de risco, muito para plano CD. Mas pensa também que um plano BD precisa ter um perfil de risco. Afinal de contas, é muito diferente o orçamento de risco que um plano deficitário tem e que um plano superavitário tem. Né? Um plano deficitário, via de regra, de uma forma bem preliminar, a gente precisa assumir um pouco mais de risco para tentar com que o investimento ajude a pagar esse déficit. E aqui, esse ajude em caixa alta, negrito e sublinhado. Não dá para colocar na mão do pessoal de investimentos a responsabilidade por cobrir um déficit. Ainda que muitas vezes ele possa até ser causado por um momento de economia, de maior oscilação na economia ou nos mercados, de novo, a discussão precisa começar lá no passivo. Se as hipóteses do passivo não estiverem bem calibradas, o risco que você vai ter que tomar no ativo para conseguir compensar ou para conseguir pagar essa conta é muito grande. E aí, obviamente, o risco de déficit também aumenta. Então, pensando aqui em perfis de risco, os limites de alocação têm que estar associados a essas questões. As covariâncias, né? Então, aqui, os riscos de cada um dos segmentos que a gente vai querer se expor e como é que eles se interrelacionam. E aqui, por fim, o fluxo do passivo. Eu vou agora compartilhar com vocês e vou fazer rapidamente aqui só uma simulação. Vou usar aqui o nosso sistema. E vou colocar aqui, a gente escolheu, vocês escolheram, na verdade, a BRMS, certo? Eu vou fazer uma simulação, aqui ela já está rodada, mas a gente vai fazer a simulação aqui com vocês, tá? Então, a gente está aqui no nosso sistema, a gente está rodando aqui, então, um plano hipotético que tem um patrimônio de aproximadamente 2 bilhões. Eu vou tirar aqui, e vocês já vão entender por quê, esse aporte inicial, tá? E por que ele estava aqui, na verdade. Ele tem uma taxa de 5%, a gente diz para ele quais são os segmentos que a gente quer se expor. Então, a gente tem aqui pré-longo, pré-curto, o IPCA curto, IPCA longo, bolsa, estruturado, exterior e a possibilidade de ter ativos na curva, ainda que a gente não use eles, a gente não tenha, até mais embaixo a gente vai ver que a gente não deu limite para eles, e o próprio ativo livre de risco, mas é um pós-fixado. A gente imputa os retornos reais esperados, tá? E aqui, de novo, é aquele primeiro item, a gente precisa entender como é que estão as curvas, calcular esses retornos reais. As restrições, né? Limite inferior e superior e covariância. E aqui embaixo a gente tem o fluxo do passivo em relação à relação do fluxo dos fluxos seguintes com relação ao primeiro pagamento. Eu vou rodar, lembrando, 5% sem aporte.
Opa, deixa eu botar aqui um aporte de 0. A gente vai começar a rodar, e vocês já viram que já fiz teste que não acaba mais aqui, né? Já fiz teste brincando com taxa baixa, com taxa alta, com aporte mais alto, sem aporte, tá? Justamente para ver onde é que a gente ia parar e quais são as diferenças. Eu vou até mostrar um pouquinho depois onde é que a gente fica e como é que a gente compara, né, os diferentes perfis, os diferentes resultados para cada uma das tábuas que a gente mostrou para vocês e que vocês puderam escolher. Vamos esperar só mais um pouquinho para ver se o sistema roda mais rápido, que isso aqui também o quem sabe fazer ao vivo vale aqui, né? E quanto mais gente estiver acessando e usando o nosso sistema, a nossa velocidade cai um pouquinho. Se ele demorar um pouquinho, eu vou para um resultado que eu já rodei aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu pegar um resultado aqui, a gente já passa para esse rodado. Aqui é o resultado justamente daquelas hipóteses, só que sem o aporte, né? Só uma característica desse fluxo do passivo que a gente fez, né? Esse fluxo do passivo, não sei se vocês repararam, quando a gente mostrou o fluxo dele, ele sobe para depois cair. Essa subida no fluxo do passivo, dado que a gente tem uma meta atuarial de 5% e que o retorno real aqui de longo prazo, na média, nos próximos 30 anos que a gente estimou, está em torno de 3,5%, fazem com que a gente não consiga gerar, né, uma carteira ótima sem ter um aporte. A gente chega aqui, a gente não tem praticamente nenhum retorno dessa carteira. Olha o que o nosso modelo retorna para uma situação dessa. Não existe uma solução perfeita para isso, tá? Então, vamos voltar para lá e vamos ver se a gente já rodou esse aqui. Esse aqui já foi sem o aporte. Vamos pegar aqui um que a gente tenha feito aporte. Deixa eu só confirmar. Isso aqui é um pouco de arte, né? Porque a gente precisa, não rodou, qual é o aporte necessário para que a gente consiga chegar num resultado factível? E a gente foi simulando aqui quais são os aportes e foi testando quais são os aportes que fariam esse modelo ter uma solução, né? A gente chega aqui num aporte bem razoável, tá? E aqui é o aporte mínimo, dá em torno de 16% do valor do nosso patrimônio, para que a gente consiga, né, tendo um retorno real projetado de média lá do pós-fixado de 3,5%, 3,60% e uma meta atuarial de 5%. Os outros parâmetros são iguais, tá? Estou usando aqui a mesma tábua. Vou deixar ele rodando e vou pegar já um resultado que a gente já tenha feito com ele. Opa, já veio para cá, ótimo. Opa, não veio o resultado que eu queria. Ele foi para algum outro lugar. Deixa eu pegar o rodado aqui. Legal. Com aquele aporte, com aquela taxa, aqueles retornos, todos aqueles inputs, a gente já começa a ter um resultado melhor, né? Aquele aporte, percebam, ele chega num resultado de um índice de solvência muito alto no final. A gente consegue pagar no começo aquele fluxo do passivo, a gente consegue remunerar e ainda assim sobra dinheiro. Então, uma situação em que eu preciso de mais dinheiro no começo para conseguir pagar aquele meu fluxo do passivo, mas depois esse dinheiro consegue ser remunerado, até porque a gente tem aumento de taxa projetado de taxa de juros real, que faz com que a gente consiga ter até um superávit, né, com um índice de solvência muito acima de 1, no cenário otimista e aqui no cenário base. As alocações nesse perfil, nessa situação hipotética, ao longo do tempo são essas. Então, percebam, aqui a gente não está falando de um modelo que é ponta a ponta. A gente está sempre olhando e mostrando aqui quais são as alocações ótimas, a melhor relação risco-retorno, ano a ano, ou período a período, para que a gente consiga gerar, passar pela restrição do fluxo de caixa e gerar os resultados de retorno que a gente precisa. Aqui a evolução de retorno e risco, né? A gente está falando de cenário lá em 2045 projetado, há aqui sempre um trabalho a ser feito para fazer um ajuste fino nessa situação. Legal. Então, a gente tem aqui
como foi a evolução de uma BR, Opa, acabei rodando uma IBGE, gente, perdão. Tinha que rodar uma BRMS. Desculpa. Deixa eu pegar aqui a BRMS. Aqui. A gente chega de novo no resultado. É até bom que a gente faz a comparação, né? A gente rodou com uma tábua IBGE, arrojado, aporte, 5%, e agora rodou com uma BRMS. Vocês vejam que a solvência o índice de solvência, a evolução do índice de solvência, ela é menor nessa tábua do que na tábua do IBGE. Então, de novo, tábua influenciando o nosso resultado de investimento. Mesma carteira, mesmo tudo, só mudei a tábua aqui. Deixa eu voltar lá e mostrar um pouquinho o que vai parecer bem curioso da gente falar sobre os resultados. Vocês conseguem ver aqui, a gente plotou aqui para cada um dos perfis, né, e para diferentes tábuas, qual seria o índice de solvência médio nesses 30 anos. Percebam que até 49, por ela ter o passivo mais curto dessas tábuas, a gente gera um índice de solvência, ou passivo menor dessas tábuas, a gente gera aqui um índice de solvência maior para os 3 perfis. Quando a gente roda BRMS, a gente tem nos 3 perfis, aproximadamente, mas muito alinhados com um índice de solvência menor. A gente está falando de quase 1,6 aqui na T49, para alguma coisa perto de 1,2 de média de índice de solvência. Lembrando que aqui, todas essas rodadas, a gente precisou fazer um aporte. O que é muito curioso, e isso aqui foi sempre intrigante para a gente, e vai ser um desafio para a gente também explicar para vocês, como ficou o retorno real médio de cada um desses perfis em cada uma dessas tábuas. Vocês vejam que o perfil conservador, ele, se não é o maior, ele é muito alto. E o moderado acaba sendo mais baixo de todos, à exceção da tábua do IBGE, mas ele acaba tendo o retorno real mais baixo de todos. E o que explica isso? Como eu falei antes, o que a gente busca na solução do nosso modelo não é a maximização de retorno ou a minimização de risco, mas sim a melhor alocação ou a melhor relação retorno-risco. E aqui tem uma diferença muito grande entre o que você pode usar de alocação. No perfil conservador, a gente não deixou ter alocação em bolsa e só podia ter estruturado e renda fixa. Tá? E a renda fixa entre pré-longo, pré-curto, inflação longa e inflação curta. Tá? Quando a gente vai para o perfil moderado, já entra a bolsa e já entra um exterior. melhor composição possível desses ativos gera um retorno mais baixo. Por quê? Você tem na renda fixa alguma coisa que, se a gente alocar em PCA curto e PCA longo, uma relação risco-retorno pior do que a relação risco-retorno da Bolsa. Tá? Então, essa melhor relação de risco-retorno da Bolsa faz com que a alocação vá para a Bolsa, mas você tenha um retorno mais baixo. Não influencia, ele influencia, mas não gera um déficit ou não gera um índice de solvência abaixo de 1. Mas você gera um retorno mais baixo justamente porque você está buscando a melhor relação risco-retorno. Então, isso explica por que você tem, ainda que você tenha um retorno mais alto no conservador, você tem uma relação risco-retorno pior no conservador do que o moderado, considerando os ativos que você pode alocar. Opa. E aqui é um pouco dessa explicação, né? A gente colocou aqui, eu não vou me alongar para a gente não esperar o tempo, conseguir passar eu vou devolver a palavra para a Sara para a gente falar do simulador, mas aqui a gente tem como é que a gente ficou alocado em pós-fixado entre as tábuas e para cada um dos perfis, como a gente teve alocação em renda variável para cada uma das tábuas em cada um dos perfis, e percebam que as tábuas elas vão tendo alocações distintas em renda variável, porque elas precisam ter pagamentos distintos, assumir riscos distintos. A mesma coisa aqui para o estruturado e a mesma coisa para o exterior. Então, para concluir, vocês perceberam que até quando a gente fez a diferença entre IBGE e BRMS, a gente mudou o índice de solvência. Se essa discussão não começa no passivo, a gente não vai conseguir chegar numa discussão apropriada aqui no ativo. Não adianta. Se a gente tiver uma tábua ou uma taxa muito alta no passivo, a gente não vai conseguir dar um retorno adequado e não vai conseguir ter um índice de solvência adequado se a gente não tiver um aporte. E um aporte é sempre algo muito delicado, né? A gente estava gerando aqui sem um aporte
um déficit no plano. Ou seja, você não tinha uma solução, não existia uma carteira ótima, ou não existia uma carteira que conseguisse resolver essa situação de uma tábua a 5%, com um retorno real projetado, por exemplo, no pós-fixado, de 3,5%. Sara, por favor. Você está no mudo. Eu acho que eu estava no mudo completamente e estou falando aqui há um tempão, gente. Desculpa. Bom, deixa eu ver aqui. Sair um pouquinho do... E eu vou passar para a nossa simulação aqui. 10-0. Que tela que eu estou compartilhando? Alguém está vendo a tela que eu estou compartilhando? Do simulador. Ah, então tá bom. Então tá certo, eu tô na tela que eu queria estar. Então a gente mandou aqui algumas perguntas para vocês sobre como que a gente vai simular. Quem que é o participante? Eu tô super tentada, porque eu já dei uma espiada ali nas perguntas, já respondi alguma coisa, mas eu vou esperar para o final para a gente não se atrapalhar aqui. E eu vou voltar aqui um pouquinho para nossa simulação. Aline, você consegue compartilhar as perguntas? Bom, agora que a gente já treinou sobre como responder, a gente colocou várias perguntas para vocês colocarem de uma vez. Mas, basicamente, o que a gente está pedindo aqui? Vamos definir um perfil de um participante. Aqui, a todo momento, a gente estava falando muito sobre massa de participante, passivo como um todo, e aqui a gente quer falar como um participante só. Então, vamos definir. A gente quer pensar num participante. Qual que é a idade que ele tem hoje? Né? Ele está hoje com 20 anos, 25, 50? Com qual idade que ele vai se aposentar? Né? Então, imagine que você esteja fazendo sua simulação. Com qual idade você quer se aposentar ou você quer que essa pessoa esteja se aposentando? Se ele tem saldo acumulado ou não tem, a gente já vai colocar isso? A nossa ideia aqui é que a gente mostre que a simulação ela tem que vir com algumas premissas que vêm do participante. Outras não. Vocês vão ver que não temos perguntas sobre taxa de juros que ele espera que dê de retorno. Porque, como o Léo falou, né, não dá para a gente colocar a responsabilidade errada na mão da pessoa, né? Então, assim, eu não posso falar participante quanto que ele quer de taxa de retorno. Se eu puder escolher, eu gostaria de ter muito retorno, mas nem sempre depende de mim. Então, a gente está colocando aqui só o que ele pode definir, coisas que ele realmente tem ou como que ele vai contribuir, por exemplo, né? Que é a quarta pergunta aqui, a contribuição mensal. Quanto que ele vai contribuir? Lembrando que aqui essa contribuição, ela já é a soma, tá? Tanto do participante quanto da patrocinadora. E que aqui, imagina, a gente está falando de uma contribuição de R$500, seja alguém que tem R$10.000, né, ali para contribuir de salário, né? Então, como que tá isso? R$4.000, eu estou falando de quanto? É um salário talvez de R$40.000, então a gente tem que pensar um pouco nisso quando a gente pensa aqui na contribuição. E o prazo de recebimento da aposentadoria? Então, uma pergunta muito interessante. Como você define seu prazo? Você sabe qual a expectativa de sobrevivência, da sua expectativa de sobrevivência? Como funciona a tábua de mortalidade? Enfim, então volta um pouquinho para aquilo que a gente tinha comentado no começo. Bom, espero que nesse tempo tenha dado tempo de muitas pessoas responderem. Vamos ver a resposta, Aline? Então tá, então a gente já tem aqui. Vamos começar aqui uma simulação, vamos chamar aqui de simulação ABRAP real, né? Porque não é mais teste. Vamos lá, a idade então atual da participante é de 30 anos. Opa! Ele vai se aposentar. A idade de aposentadoria vai ser de 65. Ele já tinha um saldo acumulado de 300 mil. 300 mil. E a contribuição mensal dele vai ser de R$1.000. Bom, até aqui só coisas que realmente o participante consegue definir. Então tá, então o que a gente quer que ele descubra aqui? A ideia é que a gente pense é como que ele vai definir, como que aquelas premissas que a gente colocou vão afetar o participante, que foi que a gente conversou sobre todo esse workshop. E o que quer dizer isso? Quer dizer que no nosso sistema já está imputado aquele cenário econômico que o Léo tinha comentado. Então, tudo que a gente falou ali da LM, sobre expectativa de taxa de juros, já está dentro do sistema. O nosso participante não vai escolher isso. Ele não tem como definir esse cenário econômico. Alguns participantes conseguem definir. Mas eu, por exemplo, não seria uma pessoa que conseguiria falar, hoje eu acho que o cenário econômico vai para lugar. E para isso que existe uma equipe que coloca aqui atrás desse sistema essas informações.
O que mais que tem aqui dentro? Aqui eu tenho as escolhas dos perfis. Ele pode escolher qual perfil ele quer, por quanto tempo. A gente vai mostrar um pouquinho aqui dentro do sistema. A gente também define, né, qual que vai ser o benefício que ele vai receber, ou ele pode tentar descobrir isso. Então, por isso que a gente tem 3 caixinhas. A primeira caixinha vai responder para ele como que o saldo dele vai evoluir com o tempo e o cenário econômico, conforme o perfil que ele vai escolher, e qual que seria o benefício projetado para ele no momento de aposentadoria. A segunda caixinha, você define o seu benefício e ele vai mostrar por quanto tempo esse benefício dura, considerando o cenário econômico, considerando seus investimentos. Então, por quanto tempo esse benefício dura. E a terceira caixinha, ele fala o quanto você tem que contribuir para chegar no benefício desejado. Então, a ideia é que a gente brigue um pouquinho, mas que as 3 caixinhas respondam a mesma pergunta para o participante. Como que vai ser a sua vida de contribuidor? E como que vai ser, aliás, sua vida de contribuinte, acho que seria melhor a palavra, e como que vai ser o seu momento de aposentadoria, como que você vai viver nesse momento, qual que é o seu saldo de benefício, como que você vai receber ele. Perguntas que são muito complicadas, imagina, para uma pessoa num plano CD que nunca nem pensou da aposentadoria. O doutor Luiz Ricardo falou ali no começo que hoje em dia as pessoas pensam mais na aposentadoria, contribuem mais, elas guardam mais, mas a gente sabe que nem sempre é tão trivial assim, né? Não é tão claro para as pessoas quanto que elas deveriam contribuir. E a ideia é que a gente ajude um pouquinho o participante. Bom, depois de toda dessa discussão, a gente vai falar um pouquinho aqui como que a gente vai fazer. A gente tinha definido, Aline, vamos ver se... Qual que era o tempo de recebimento da pessoa que tinha sido definido lá? Vamos ver. O prazo de recebimento vai ser de 25 anos. Então, tá bom. Então, a gente falou aqui que a pessoa vai contribuir por 35 anos, certo? Ela tinha 30 anos e vai se aposentar com 35. E aqui a ideia é que a gente simule como que vai ser a aposentadoria, o saldo dela. Obrigada, Aline. Agora acho que é parar as perguntas. Bom, então a gente está falando que alguém que tinha lá um saldo inicial de 300 mil reais, contribui R$1.000 por mês. O saldo acumulado dele no momento de aposentadoria, se ele for sempre no perfil conservador, todo o seu momento de contribuição, a ideia é que ele tenha ali um saldo esperado de 2.800. Né? No otimista, ele fica com um pouquinho mais, quase 2.900, e no pessimista, ele perde ali quase 100 mil reais em relação ao otimista. Não, desculpa, quase 50 mil reais ali em relação ao otimista. Bom, tudo bem. Mas se ele quiser mudar de perfil, será que ele consegue ter uma ideia do que isso vai impactar o saldo dele? A ideia aqui é que a gente mostre isso. Então, dos 35 anos, vamos supor que ele contribua aqui 10 anos no conservador, 15 anos no moderado e mais 10 anos no arrojado. Bom, então tá. Isso vai impactar a simulação dele? Você vê que aqui a gente pintou para a ideia do participante, ele tem mais uma noção do que está impactando essa mudança e de quanto em quanto tempo ele está ficando ali. E aqui é o pico, né? Então aqui ele contribui, chegou no pico, ele começa a receber, até os 80 anos, que é a nossa expectativa. A gente vê que aqui já mudou um pouquinho a expectativa de benefício dele. Ele passou a ter 16 mil reais de benefício calculado esperado, no cenário esperado, e no pessimista ele passou a ter 15.489. Esse cenário que a gente está calculando, ele não tem um risco tão alto, mas você vê que quando a gente já coloca o agressivo, né, quando eu já começo a começar, e ele está colocando 10 anos aqui no valor no perfil agressivo, ele já tem uma variação maior do benefício dele. Então, a ideia é que eles entendam como que o risco impacta. Quando eu falo sobre mudança de PI para participante, às vezes não é tão claro. Mas o meu risco é de 1,5% no arrojado e 0,5% no conservador. Nem sempre isso fica tão claro. Então, quando a gente tangibiliza isso, quando a gente coloca aqui no valor, no impacto no bolso, talvez fique mais claro, e essa é a nossa ideia. O simulador também permite que a gente coloque um perfil de investimento no momento de recebimento, mas em geral a gente deixa conservador porque é o comum, mas eu poderia talvez colocar aqui 15 anos no moderado e 10 anos no conservador e simular um benefício. Você vê que aqui no otimista, no pessimista ele cai um pouquinho mais, mas no otimista ele sobe um pouquinho mais também o retorno dele. Mas a ideia é essa, que ele comece a pensar aqui sobre como mudanças de perfil afetam a aposentadoria do participante. Então tá, a gente poderia responder de outras formas? Claro, como a gente falou, a gente poderia brincar aqui talvez sobre quanto que ele quer receber e quanto que isso dura. Tudo bem, na verdade eu queria receber 20 mil, não os 15 mil. Por quanto tempo isso aqui vai durar? No meu cenário esperado, esse benefício dura 18 anos, em vez dos 25 que a gente estava simulando ali. E aí a mesma coisa, se eu quiser mudar
de perfil, isso aqui vai afetar um pouquinho o meu prazo de recebimento. E aí, bom, aqui a gente também fez a simulação por prazo, e aí a mesma coisa funciona por contribuição. Então, qual o valor que eu quero receber de benefício? Vamos voltar ali para os 20 mil. Por quanto tempo que eu desejo receber? E qual que seria a contribuição que eu devia fazer? A gente falou ali que ele está fazendo R$1.000 de contribuição. A simulação fala, não, mas olha só, para você receber os 20 mil de benefícios que você quer, sua contribuição deveria ser de 1.400 no esperado. No pior cenário, 1.455. Então, aumenta um pouquinho para você estar ali coberto e receber seus 20 mil. Então, aqui o participante começa a entender como que está tudo afetando ele. A gente entende como nossas decisões estão afetando o participante, quando eu defino o que é um perfil, como um cenário econômico que não depende da decisão de ninguém está afetando o participante. A ideia é que tudo isso seja atualizado, no mínimo cenário econômico mês a mês, para o participante conseguir acompanhar essa evolução de como que vai o benefício dele, como que vai a contribuição dele. E a gente, né, como entidade, coloque a cada mudança de PI as estimativas ali de perfil de investimento, de alocação, quais segmentos que a gente permite. Bom, acho que nosso tempo já está apertado, eu vou parar aqui, e aí a gente pode passar, Priscila, não sei, talvez para a Elaine, e a gente vai continuando. Obrigada, Sara e Leonardo, pela apresentação e a todos que interagiram através das enquetes. Agora vamos iniciar o momento de perguntas e respostas com as dúvidas que recebemos de vocês aqui no chat. Então, passo a palavra para a secretária executiva do Colégio de Coordenadores de Planos Previdenciários da ABRAP, Elaine Cashin, para realizar a moderação aos palestrantes. Bom dia a todos. Uma manhã bem gostosa, né? Parabéns aí ao Leonardo, à Sara, pela apresentação e também pelas palavras entusiasmadas do Dr. Luiz de início. E realmente muito especial a gente ver como acontecem as coisas na prática, né? Porque nem todo mundo tem essa oportunidade de entender o que cada movimento em uma das premissas, como que impacta isso, qual a sensibilidade disso nos números dos planos. E a gente, nessa nova tendência de uma gestão e das tomadas de decisões baseadas em dados, é uma ferramenta muito importante para entender o impacto de tudo que acontece nos planos de benefício. Quero parabenizar também o Léo e a Sara por ponderar a importância no plano CD, porque por mais que o plano CD seja um plano que não tem ali um déficit imediato, mas o impacto de todas essas decisões vai diretamente ali para o participante, que ele vai estar sozinho em algum momento, né? Vamos aqui para a primeira pergunta, que é para a Sara, a respeito de qual o tamanho da base de dados que foi utilizada ali naquela primeira simulação, Sara. Vamos lá, então. Vamos ver. Eu também não lembro, eu lembro que era algo em torno de 3.700 aposentados, mas eu quero ter certeza aqui. Vamos compartilhar aqui a tela que a gente já dá uma olhadinha. Opa, eu entrei com o meu perfil, desculpa. Bom, aqui a gente está com a base, vamos dar uma olhadinha nas estatísticas. A gente tem 3.748 assistidos, 1.718 pensionistas e 2.620 diferidos. Então, esse é o tamanho da nossa base atual. E só para ter uma ideia, dos nossos assistidos, a idade média é de 71 anos. Dos pensionistas, a idade média é de 67 anos. E dos diferidos, a idade média é de 56 anos. Espero que tenha respondido aqui a pergunta. Tá. Tem uma outra pergunta aqui de um participante a respeito se vai ficar disponibilizado no YouTube, a live, né, o webinar. Vai sim, está disponibilizado lá no canal do ABRAP. E a próxima pergunta também é para a Sara. Sara, você fala como se estivéssemos falando do participante, mas na realidade estamos falando da idade do grupo familiar, é isso? É isso mesmo. Eu estava ali brincando um pouquinho sobre a tábua de mortalidade, e ali a ideia é que a gente está falando do grupo familiar, como que isso impacta, e a massa total da patrocinadora, né? Quando eu falo ali sobre as mudanças das tábuas, as expectativas. Mas nada impede que a gente olhe o passivo pessoa a pessoa, né? Quando a gente calcula aqui, por exemplo, no nosso simulador, eu tenho o passivo total e eu tenho o passivo pessoa a pessoa. Então, depende muito sobre como que a gente quer analisar.
Lembrando que a gente está falando aqui sobre família real, né? Não sobre família padrão. Então, quando eu falo, para mim é muito importante que eu saiba a diferença de idade entre o participante, o seu cônjuge e seu dependente, seja ele filho, mãe, pai, enfim. Então, de fato, a gente fala sobre aqui, né, uma massa, quando eu estou discutindo sobre entidade, mas eu posso ali olhar só o participante, olhar só um código para poder olhar o passivo dele. E aí, Sara, você tocou num assunto que leva àquela questão da qualidade da base cadastral, né? Que a gente está tratando aqui do impacto das premissas, do estudo da LM, dessa decisão baseada em dados, mas a gente tem que ter uma base de qualidade para isso, essa atualização constante da base, a crítica da base vai ser bem importante para esses resultados. Verdade. A próxima pergunta é para o Léo. Essa dificuldade de encontrar o aporte ideal seria devido à taxa real anual sugerida de 4,5%? Tem relação com os cenários dos ativos utilizados também na simulação, já que deve ser usado históricos reais? Vamos lá, Flávio. Sim, a dificuldade tem relação com a taxa, mas tem uma relação muito grande com o seu fluxo de passivo. Lembra do seguinte, a hipótese que a gente fez foi de um plano que nasce em equilíbrio, né? Então, tinha um volume de ativos exatamente igual ao volume de passivos. Mas esse passivo cresce, né? E uma das premissas do modelo é que eu tenha casamento de todos os fluxos de caixa, né? Eu não posso ter, em nenhum momento eu posso ter um fluxo de caixa que não se pague. Então, eu preciso de um aporte. Então, essa é a primeira questão, né? Como é que se comporta esse seu fluxo do passivo? E aí volta porque a gente acabou de ir além, destacou agora, em relação à qualidade e tudo que a gente tem para construir o fluxo. Tem relação, obviamente, com a expectativa de juro real, né? Aqui a gente está falando de uma taxa de entre 4,5 e 5, as simulações foram feitas, algumas ali com 5, e a gente estava projetando aqui a única classe que a gente tinha um retorno real projetado acima dos 5% era a bolsa. E aí um ponto interessante que você colocou aqui, a gente só usa os históricos para as covariâncias, tá? O que a gente usa, quando a gente fala da projeção, a gente está usando as curvas de mercado, então estou usando a estrutura termo de taxa de juros, como é que estão as NTNBs, como é que está essa estrutura termo, vamos dizer assim, da taxa real de juros, calcula a inflação implícita, é tudo com base no que a gente projeta. E aí, para a Bolsa, a gente também usa taxa de juros de equilíbrio, usa o prêmio, aí sim, o prêmio histórico de Bolsa em relação à taxa livre de risco. Mas a gente está sempre olhando para frente. Tá? Então, assim, o passado importa em alguma parte, mas ele não é, nos retornos, a parte mais... a gente não larga obrigatoriamente, ou a gente não larga do histórico para fazer essa projeção. Bacana. Tem outra pergunta aqui a respeito de simuladores com perfil de investimento. Tendem sempre a dar resultados maiores para os mais arrojados? Isso não pode gerar expectativas e induzir ao participante a correrem mais risco, mesmo talvez não sendo a característica do participante em ser um investidor arrojado? Quais os principais cuidados que a entidade deverá ter frente a essa situação? Eu vou começar, Sara, só porque tem um ponto extremamente importante nisso tudo. Quando a gente fala de perfil, lembra que a gente está falando de perfil de risco. Risco é a palavra-chave. O participante tem que entender, as entidades e nós, né, toda a indústria tem que passar a noção do que é risco para o participante. Se vocês lembrarem, na simulação que a Sara fez agora no simulador, a gente mostra 3 cenários para ele. Inclusive, a gente mostra que no cenário pessimista, a possibilidade dele, né, o valor de aposentadoria dele, ou de benefício dele, é mais baixo do que no cenário esperado. Quando a gente tem lá, quando ela lembra que ela botou o agressivo, botou o arrojado naquela conta e piorou no cenário projetado? Isso é risco. Essa noção é importante. Pode ser que dê? Sim, muitas vezes dá, porque a gente tem sempre, quando a gente olha para as nossas curvas, quando a gente olha para as projeções, a gente tem sempre uma projeção de crescimento. Às vezes a gente toma um tapa na cara aí porque a coisa não funciona do jeito que a gente quer, mas no longo prazo as coisas acabam crescendo. O negócio é o risco que a gente está correndo. O participante tolera ficar com aquele risco de ter um benefício menor que ele bota um agressivo do que se ele estiver no conservador? É por isso que o simulador é importante. É por isso que muitas vezes é importantíssimo que a entidade olhe e faça até uma pesquisa
com os seus participantes usando um simulador para que ela consiga definir, voltar lá atrás no começo e falar, tá bom, então quais são as hipóteses que eu vou ter, qual é a carteira que eu vou ter, para a gente conseguir chegar nesse resultado aqui esperado para o meu participante, para a minha massa média. Sara, você vai complementar com alguma coisa? Posso passar para a próxima? Na verdade, eu acho que não tem muito a complementar, o Léo falou exatamente isso. Acho que a simulação é importante para o participante entender. E a pergunta da simulação tem que ser coerente, né? Não é o quanto você pretende receber, não é porque eu estou no arrojado que eu pretendo receber mais. E é muito mais assim, tá? E o que pode acontecer se eu colocar no arrojado, né? O que quer dizer isso? Então, é exatamente o que o Léo falou, é o risco e como a gente dá as ferramentas para o participante entender isso. A gente vem batendo muito nessa tecla de que é muito mais sobre como a gente mune o participante de entender isso e como que a gente consegue ajudar ele a entender isso, do que, de fato, só falar que, mas aqui eu tenho bolsa e a bolsa dá muito mais do que o CDI e, obviamente, eu vou ganhar mais. Não é bem por aí. Tem outra pergunta aqui. Considerando as propostas da reforma tributária e caso os investimentos fossem tributados, a Luz poderia contribuir com o debate calculando qual seria o acréscimo no passivo, tendo em vista que as rentabilidades futuras seriam reduzidas e, portanto, a taxa de desconto deveria ser menor. Tendo em vista que aportes adicionais seriam pouco prováveis, teriam déficits com reduções de benefícios. A título de informação, a ABRAP divulgou a redução da rentabilidade em 2020 de 1,18%. Então, se a Luz tem como contribuir aí com a simulação, né, dos efeitos dessa... Sem dúvida, sem dúvida. A gente não vai conseguir fazer agora, eu vou te dizer porque a gente não consegue fazer agora. Então, primeiro tempo, tá? Mas assim, zero de problemas se você falar com a gente. Mas pensa no seguinte, hoje, o doutor Luiz Ricardo falou de uma mudança de ontem da reforma tributária. Se a gente pega o texto original da reforma tributária, era uma fauna completamente diferente. O primeiro texto do relator já veio diferente, o texto que já veio que saiu ontem é diferente. Sim, primeiro eu te diria o seguinte, vamos esperar acomodar para a gente saber efetivamente que a gente precisa simular. Obviamente dá para simular todos esses efeitos. Tá? Assim, o que a gente vai ter é tanta simulação, porque são tantas as possibilidades em tantos campos, que talvez a gente não consiga tomar decisão nenhuma. E eu acho que esse é sempre o cuidado. Assim, o excesso de simulação, às vezes, faz a gente não conseguir olhar e não tomar decisão alguma. Bacana. Tem outra pergunta aqui, tem várias perguntas, a gente está animado. Como é estimado o retorno dos ativos? É constante até o final da simulação? Como é o início e o final? Não é constante. Como eu falei, a gente está usando a curva. E por isso, não sei se você vai lembrar, a gente tem ali um acréscimo a gente chama, acho que um acréscimo de risco, uma queda de retorno em algum momento no tempo. Isso é justamente, aí eu falei que tinha um pouco de arte, né? A gente usa as curvas, né? E essas curvas, eventualmente, na data que a gente pega, ela tem alguma distorção por negociação, pelo prazo e tudo mais, né? Então, você tem, eventualmente, ali lá no final, ou até no meio daquela projeção de retorno, uma diferença, ou um vale, ou um pico no retorno e no risco, né? Isso aí a gente corrige fazendo uma interpolação depois no cenário que a gente vai rodar no final. Aqui a gente usou dados crus. Então, é curva, tá? Sempre. E eles não são constantes. E é por isso que a gente não tem uma alocação constante ao longo do tempo. Pegando o gráfico também que a gente apresentou ali do sistema, a gente tinha diversas alocações distintas ao longo do tempo, que são as melhores relações risco-retorno para aqueles retornos e aqueles riscos esperados em cada um dos períodos. Bacana. Tem uma pergunta agora sobre indexador. A pergunta é como avaliar se devemos trocar o indexador do plano INPC considerando o seu descolamento com o IPCA? Eu vou começar de novo, Sara, só porque eu tô aqui. Eu acho que esse tema é importante. Vamos lá. Cabeça de financeiro. Você tem título de INPC? Não. Você tem título de IPCA? Tem. Pega essa diferença de INPC e IPCA que você projeta, ou pega o histórico, e transforma isso na conta do participante, ou na conta de contribuição, ou lá na taxa. Tá? Assim, o ideal é que a gente consiga sempre casar o ativo e o passivo, né? Principalmente não ter risco de base. Se a gente começa a mudar essa base, como tinha muita gente, a IGPM, a gente não tem mais NTNC no mercado.
O GPM deu 30%, é maravilhoso. Se a gente tivesse NTNC ainda sendo negociado, era o melhor dos mundos. Mas imagina o plano que ainda tem GPM e GPDI, com GPM de 30%, e você não tem ativo para cobrir isso. Ou o ativo que você tem uma duration super curta, né? Morre agora em 2031. Então, eu acho que a cabeça, a pergunta, ela tem que começar a ser respondida se você tem ativo para cobrir esse indexador que você está se expondo lá no passivo. Só para complementar, Léo, primeiro que eu adoro essa pergunta, tá, Dilson? Eu acho que todo mundo deveria fazer esse tipo de pergunta, refletir sobre o indexador que está no plano. Acho que é super importante. E foi o que o Léo falou, a gente tem que ver se realmente o que a gente está prometendo para o participante é o que a gente consegue dar de retorno. Assim como a meta atuarial ela tem que ser casada com os meus investimentos, que é o que eu vou trazer o fluxo presente, o indexador tem que estar casado também com os meus investimentos, que é o que eu estou prometendo pagar para o participante. Então, se o que eu estou prometendo para ele é inflação mais um retorno, eu consigo dar essa inflação mais retorno, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, eu já mitigo o risco de não dar inflação. Então, eu caso a minha inflação dos investimentos com a inflação que eu estou prometendo de retorno de pagamento para o participante. E aí eu começo a pensar na taxa de juros real. Essa é a forma que a gente discute muito. A gente já tem feito muito dessas mudanças sobre descolamento de indexador e é uma reflexão que a gente tem que ter constantemente, né? Os papéis de IPCA não estão mais pagando, qual é o próximo indexador? O que mais vale a pena? Né? E aí, como a gente vai conseguir diminuir e mitigar esse risco de não dar nenhum indexador, né, inflação para o participante? Bacana. Temos outra pergunta. O LM indica índices de solvência ano a ano de determinado plano decorrente de seu passivo e ativo e das aplicações de recursos indicados? Sim, ano a ano. A gente tem ali aquela evolução, só um detalhe importante. Todas aquelas informações, elas são exportáveis para o Excel, tá? Eu não passei por esse passo porque não é muito operacional. Mas a gente consegue ver, quando você exporta para o Excel, você vai ter uma planilha exatamente com cada índice de solvência no estresse negativo, no estresse positivo e o seu valor esperado. Bacana. Tem outra pergunta que é a respeito de tem como parametrizar a contribuição em função do salário? E se existe uma ideia de fazer um desses só para benefício de plano de saúde impactando a patrocinadora? Bom, a primeira resposta é tem sim. Hoje o nosso sistema ali, eu não sei se vocês viram, mas acho que não, porque eu não mostrei, mas tem uma caixinha que é o avançado, em que a gente coloca o salário e até a gente pode colocar a projeção de aumento de salário e o percentual que eu vou contribuir sobre o salário. Então é importante que a gente tenha essa conscientização, que o participante entenda, né? E a gente deixa ali numa caixinha separada para ele ampliar, porque não é todo mundo que consegue colocar. Pensando que esse sistema vai ser usado pelo participante, ele tem que ter a opção de ser mais simples, mas que traga as informações, a ferramenta que ele precisa. Sobre o plano de saúde, a nossa ideia é que a gente tenha até mais para frente uma parte que o participante começa a colocar o que consome do benefício dele, né, da aposentadoria dele, plano de saúde e alguns custos que ele vai ter na aposentadoria. Mas a gente não fez voltado para a patrocinadora, na verdade, a gente não fez isso voltado para a patrocinadora. O passivo atuarial, em compensação, a gente já tem voltado para a saúde, mas a gente pode discutir. Acho que se vocês quiserem chamar a gente, né, o meu contato do Léo tem no LinkedIn, tem aqui, a gente também está disponível para a gente poder discutir e, quem sabe, evoluir um sistema para poder atender. A próxima pergunta é a respeito de tábuas de mortalidade. Dentre as tábuas de mortalidade, como sei qual posso escolher? Posso usar qualquer uma? Essa é uma pergunta boa. A tábua de mortalidade ela tem que estar aderente à sua população. Existe a Previc já tem uma legislação que obriga que a gente reveja isso ao menos a cada 3 anos, mas você pode ter uma periodicidade menor, em que eu consiga ver a estimativa de sobrevivência da minha população e a da tábua. Em geral, a gente olha pelo lado que a gente não gosta de discutir, mas quantas pessoas tiveram ocorrência de falecimento, de invalidez, e quanto que a minha tábua estava estimando. E a gente começa a fazer testes de aderência e aplicando a base de dados e vendo como que evolui o passivo. A ideia é que a gente tenha a tábua mais aderente à amostra que a gente está trabalhando, ou seja, com a base de dados que a gente tem e o histórico que a gente tinha ali. A gente gosta de usar de 5 a 10 anos, mas aí cada atuário tem a sua metodologia. Aí tem uma pergunta que é complementar, porque é também dessa escolha de hipóteses, né? Como sei qual taxa de juros devo usar para calcular o passivo?
Bom, a taxa de juros, assim como a parte de tábua de mortalidade, a gente tem uma legislação que a Previc define, que a gente tem ali testes a fazer e qual é a periodicidade, mas a gente tem que rever cada um ano, né? E não só 3 anos. E a taxa de juros, a gente usa muito o ALM, que é onde a gente tem ali o casamento, as expectativas de investimentos, o nosso casamento com o passivo e qual que é o retorno que a gente consegue ter. Para eu definir a taxa, eu tenho que seguir a TTJM, né, que é uma portaria que a Previc publica ali em torno de abril, e a gente sabe, então, conforme a duration do seu plano, você sabe qual que é o range que você vai estar ali, né, entre o mínimo e o máximo de taxa de juros, e aí você definir nesse meio, depende muito do seu LM, das suas expectativas de retorno e o seu pagamento do passivo. Não sei se você quer complementar alguma coisa lá em relação a LM, a IN10, acho que agora é IN33, né? 33, né? Não, é exatamente isso. A pergunta agora é se tem como simular o efeito das normas do CPC 33 na construção do passivo atuarial e do patrimônio de cobertura. Falou 33? Acho tão difícil falar IN33. Tá no mudo. Agora acho que foi, né? Então, a ideia é se a gente tem como calcular o impacto, né, dessas mudanças da IN33. Sim, a gente consegue calcular. A gente tem ali, não sei se vocês viram, mas no simulador ali do passivo, a gente tem como mudar várias hipóteses. Então, eu tenho como calcular e ver quais são, o quanto as hipóteses alteram o meu passivo, qual que é essa variação. Isso não vai definir quais hipóteses eu vou utilizar, tá? Lembrando que a gente tem que definir isso em favor do que a gente tem hoje de retorno de investimentos, em retorno de ocorrência de mortalidade, que vão estar alinhadas com as suas hipóteses. Mas sim, às vezes a gente tem algumas hipóteses que a gente pode usar, né? Mas o meu retorno talvez ele ficou entre 3,5 e 4. Eu consigo ter ali saber qual que é a taxa de juros que a gente vai usar só fazendo a simulação do passivo? Consegue. Hoje o sistema faz isso. Até teve uma pergunta que eu tinha visto sobre o tempo que demora. Essa base que a gente estava rodando, como a gente mostrou, tem 8.000 participantes e roda em torno de 20 segundos. Eu já tinha rodado uma de 20.000 participantes que roda em torno de 70 segundos. Então, é mais ou menos por aí que a gente demora. Então, a gente consegue fazer várias simulações e definir o quanto a premissa vai impactar no meu passivo. A próxima pergunta é a respeito das simulações de LM para modalidades diferentes de BD, CD, CV. Qual a diferença principal na visão de vocês? E se existe essa diferença? Existe. Pensa que quando a gente está fazendo um ALM, ou está simulando, vou tirar as letrinhas daqui. Quando a gente está fazendo a projeção de retorno de uma carteira, a gente pode, como eu falei lá no começo, se você tiver um CD, que tradicionalmente é feito, a gente usa exatamente o mesmo modelo sem o fluxo do passivo. Tá? A gente poderia estimar fluxo de passivo para CD, também poderia, e você usaria exatamente o mesmo modelo. Né? Mas é muito comum ainda que não se considere fluxo do passivo nenhum quando a gente está falando de um plano CD ou da parcela CD de um plano CV. Quando a gente está falando de um CV, a gente também separa esses patrimônios, né? E trabalha um patrimônio que tá cobrindo esse passivo atuarial, fazendo um ALM, e trabalha a parte que não está cobrindo um passivo atuarial, fazendo o que a gente chama de ARM. Complementando aquela pergunta do CPC 33, o participante esclarece aqui, né, que o CPC 33 são as normas internacionais de contabilidade nas companhias abertas, e elas determinam o uso do método PUC e taxas de mercado na definição do ativo e do passivo atuarial. É possível simular isso, né, os impactos daquelas normas lá do CPC 33? Perfeito, eu realmente confundi N33 com CPC 33, desculpas, mas sim, a gente consegue. Hoje a gente usa o simulador também para fazer CPC 33. A única coisa que hoje a gente ainda complementa além do simulador é o disclosure, que aí a gente precisa também colocar algumas outras informações. Mas a gente usa a metodologia PUC, e aí também, né, como a gente está falando sobre hipóteses que elas vão ser idênticas, o sistema consegue fazer isso, e aí a exportação ela é muito parecida com essa que a gente teve para a Previc. A próxima pergunta é: por que o simulador de benefícios considera o cenário econômico e não o retorno que o participante indica?
Léo, vou começar e aí você fica à vontade para complementar. A gente considera o cenário econômico porque nem sempre, e é muito mais comum que o participante não tenha conhecimento sobre como os investimentos vão seguir. E até não são os participantes que definem como os investimentos vão ser feitos. Quem define são as entidades, né? E aí, lógico, junto com o cenário econômico que vai ser projetado. Então, a gente entende que o participante ele não consegue ter não só ele não consegue ter a responsabilidade, mas ele não tem todas as ferramentas para decidir o retorno. Então, nesse momento que ele define o retorno, ele pode gerar um erro, um equívoco que ele vai projetar, às vezes, um benefício muito maior do que, de fato, a carteira permite, né? Então, eu acho que minha carteira... Eu vi a API e a API falou que eu posso chegar até 30% de bolsa. Vou assumir que chegou a 30%, a bolsa foi muito bem e eu vou ter que um retorno de 1%, 1,5% ao mês. A gente sabe que o cenário econômico não é esse. E até talvez, se eu estivesse falando alguns anos atrás, ele realmente tivesse 1,5% ao mês de retorno. Mas hoje a gente sabe o quão é difícil isso. Então, já que o participante ele não tem que ter essa responsabilidade de conhecimento de mercado econômico, não é ele que define como que as políticas de investimentos vão seguir, a gente entende que a gente tem que trazer essa responsabilidade para nós, como entidade, como mercado, e trazer as ferramentas para ele entender como que isso vai impactar o passivo, o ativo dele, né? O retorno dele, o benefício, enfim. Então, a gente começa a fazer mais ferramentas com munição do que a gente já tem ali por trás, nosso background, para trazer para o participante. Eu não sei se você quer complementar, Léo, fica à vontade. Não, eu acho que é exatamente isso. Assim, o que a gente pensa e a construção é o seguinte: use as possibilidades que estão à sua frente. Entenda o retorno do mercado como uma variável exógena. O que você tem de variável endógena? O que você coloca é a sua exposição, né, o tamanho do risco que você quer assumir, dado que o cenário econômico projetado é aquele determinado. E aí as entidades podem oferecer perfis, as entidades podem oferecer 2, 3, 4 perfis, podem oferecer uma combinação desses perfis, né? Assim, não há nada que impeça que ele tenha uma atuação em relação ao quanto ele quer correr de risco. Só que ele dizer que o meu agressivo vai dar 10% de retorno real, ele não vai conseguir isso, né? E aí a gente vai recuperar até uma pergunta lá de trás. Pô, caramba, mas o participante consegue fazer, né? O participante ele vai ter, ele vai colocar o retorno da carteira lá dentro. Se a carteira não der esse retorno, não tiver nem exposta para dar esse retorno, ele vai criar uma ilusão de um benefício para ele que não existe. E aí, assim, imagina, eu já tive a oportunidade de fazer palestra para participante que chega no final da vida, muito perto da aposentadoria, e fala: caramba, mas era assim que funcionava? Mas eu podia ter contribuído mais, mas eu podia ter feito. Imagina, se essa pessoa também colocar o retorno, olha o impacto que a gente tem na vida de alguém. E, de novo, assim, fundamentalmente, é exógeno. O retorno que ele pode ter da carteira é exógeno. O risco que ele pode correr, o risco que ele quer estar exposto, se a entidade oferecer perfis, aí sim é uma atribuição dele e um desejo dele, né? Uma demanda dele. A próxima pergunta é para o Léo. Léo, você entende que os participantes no Brasil, de uma maneira geral, possuem maturidade para definir o seu perfil de risco? A gente está falando do Brasil, vou usar só como uma proxy, tabela de expectativa de vida do IBGE e as outras tabelas. É muito discrepante. Assim, a gente está falando de realidades muito distintas. Eu te diria que, na média, não. Eu acho que esse é um trabalho que a indústria vem fazendo ao longo do tempo. A exigência de ter um simulador no site das entidades é fundamental para isso, para que ele, inclusive, entenda, né, quais são os riscos que ele está correndo, quais são os efeitos dos riscos que ele está correndo no seu benefício. Mas é por isso que a gente vê um movimento muito grande, não só dessa nossa indústria, né, mas do mercado de uma forma geral, em gerar conteúdo para o participante, para a pessoa física tomar decisão. A Sara já deu um pouquinho de spoiler, a gente está evoluindo também nisso. A gente está com um projeto bem legal e bem grande para conseguir dar mais apoio para esse participante, né? Para ele ter mais informação e mais cultura. Porque não adianta ele ter um monte de informação se ele não souber. É a mesma coisa que você dá uma caixa de ferramenta de marcenaria para um mecânico de carro.
Ele falou, tem um monte de ferramenta, legal, mas o que eu faço com o serrote aqui no carro? Não faço muita coisa. Gostaria de agradecer a participação de todo mundo aí pelas perguntas. Agora eu passo a palavra para a Priscila para os encaminhamentos aí finais do webinar. Acredito que a gente conseguiu atender muitas perguntas e comentários, né? Então, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a participação dos palestrantes, a Luz Soluções Financeiras pela iniciativa e agradecer a todos vocês que participaram dessa manhã repleta de conteúdo. E assim, chegamos ao final de mais um importante webinar. Obrigada a todos que participaram. Lembrando que a gravação estará disponível em nosso canal no YouTube. Nos encontramos em breve no próximo webinar. Um bom dia e até mais. Tchau, tchau. Obrigada a todos.